Oi pessoal, estamos aqui hoje então para gravar o nosso 13º Herói da Fé, do livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, e o nome dele é George Miller, o Apóstolo da Fé. O livro de Hebreus 11, começa falando assim: pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão. Mas no século XIX, a galeria dos heróis da fé teve que ser acrescida de um herói e poderia ser escrito sobre ele assim: pela fé, George Miller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. Então é desse herói, George Miller, que a gente vai falar hoje. Ele nasceu em 1805, os seus pais não conheciam a Deus, e com 10 anos ele foi enviado à universidade, os tempos eram outros, para se preparar para ser um pregador do Evangelho. Como os pais dele não conheciam o Senhor, não que ele tivesse sido enviado para lá com o intuito de servir a Deus, de ter uma vida de devoção. Na verdade, eles entendiam, a família dele e ele, que era uma vida mais cômoda, que ele teria uma vida mais confortável se ele se tornasse um pregador do Evangelho. Então, ele gastou os primeiros anos da vida dele com vícios, inclusive ele chegou a ser preso por 24 dias. Depois dessa situação dele ter sido preso, ele começou a se esforçar muito nos estudos. Ele chegava a acordar 4 da manhã e ia estudando até as 22 horas, tudo para um dia poder ser um pregador e ter uma vida descansada de pregador do Evangelho. É bem contraditório isso, segundo o que a gente ouve hoje, né? As pessoas não querem ser pastor, não querem ser pregador, porque não é uma vida descansada. Mas, aos 20 anos de idade, isso mudou. Ele assistiu um culto onde os crentes de joelhos pediam que Deus fizesse uma bênção cair sobre a reunião. Então ele viu aqueles crentes orando fervorosamente de joelhos, e isso deixou ele profundamente comovido e constrangido com a fé daqueles crentes. E ele passou também a buscar essa presença de Deus e ter uma vida de intimidade com ele, assim como aqueles crentes tinham, que chegavam a estar de joelhos, tamanha era a sua fé e seu anelo pela presença de Deus. Então, depois de sentir-se chamado a ser missionário, ele hospedou-se por 2 meses no famoso orfanato Frank. Esse fervoroso servo do Senhor, Frank, já tinha morrido há 100 anos atrás. O orfanato, porém, continuava a funcionar com as mesmas regras. Quais são elas? De confiar inteiramente em Deus para todo o sustento. Ao mesmo tempo, junto com George Miller, se hospedou um dentista, o Sr. Graves. Ele havia abandonado suas atividades de dentista, apesar de ele ganhar muito bem, para ser missionário na Pérsia, confiando só no Senhor para suprir todas as suas necessidades. Assim, o George Miller recebeu nessa visita, enquanto ele estava junto com esse dentista no orfanato do Sr. Frank, a inspiração que o levou mais tarde a fundar o seu orfanato, nos mesmos princípios que ele conheceu desse orfanato, também ter uma vida de fé e depender única e exclusivamente do Senhor. Isso foi uma inspiração para ele. Depois de abandonar sua vida de vícios para andar com Deus, ele chegou a reconhecer um erro quase universal, o de ler muito acerca da Bíblia e quase nada da Bíblia. Sobre isso ele falou assim: o Senhor me ajudou a abandonar os comentários e a usar a simples leitura da palavra de Deus como meditação. O resultado foi que quando, a primeira noite, fechei a porta do meu quarto para orar e meditar sobre as Escrituras, aprendi mais em poucas horas do que antes durante alguns meses. A maior diferença, porém, foi que recebi assim força verdadeira para minha alma. Então ele decidiu abandonar só as leituras de comentários e o que os outros falavam sobre a Bíblia e passou ele mesmo a buscar o Senhor através da sua palavra original, digamos assim, né? Da palavra pura, sem comentários de outros. Então ele passou a ler a Bíblia puramente ela, né? Durante o seminário faziam cultos à noite e George Miller seguia orando até a meia-noite. De manhã, ele chamava seus colegas às 6 da manhã para orar. Deu para entender que ele orava bastante, né?
Um certo pregador perguntou se ele orava muito, ao que ele respondeu: algumas horas todos os dias. E ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Então, esse é o coração dele, de não desistir de algo que ele tem certeza que é a vontade de Deus. Então, ele jamais desiste disso em oração. Algum tempo antes do seu casamento, na verdade, muito pouco tempo antes dele casar, ele decidiu deixar de receber um salário fixo como pregador, preferindo confiar em Deus. Esse foi o intuito pelo qual os pais dele mandaram ele para o seminário, para ele ter uma vida confortável como pregador do evangelho, tendo um salário. Mas ele, desejando viver por fé e agradar ao Senhor e depender única e exclusivamente do Senhor, ele decidiu abandonar esse salário e viver só por fé. Miller achava quase impossível ajuntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Ele dizia que assim o crente confia no dinheiro em caixa. Então ele não queria confiar no dinheiro, ele tomou essa postura de vida, essa postura de fé. Como que seria o salário dele? Ele decidiu deixar uma caixa no salão de cultos para que os irmãos ofertassem. E ele disse que ele nunca mais pediria dinheiro. Quando ele avisou que teria essa caixa lá, a partir daí quem quisesse ofertava, quem não quisesse não ofertava, e se ninguém ofertasse, ele não poderia pedir dinheiro para ninguém, porque ele fez esse compromisso com o Senhor e com a igreja. O primeiro ano foi um grande sucesso, só que no ano seguinte foi uma grande provação. Muitas vezes não lhe restava nenhum xelim. Certa vez só lhe restava 8 xelins. E ele orou, ele sempre orava, e ele sempre buscava no Senhor. O Senhor era a única pessoa que podia saber que ele estava passando necessidade. E então ele orou, falou: Senhor, me dá mais dinheiro, porque eu não tenho condições de sobreviver só com 8 xelins. E chegou uma senhora da igreja e perguntou para ele assim: pastor, o senhor está precisando de dinheiro? E ele ficou assim, sem saber o que falar, e ele falou assim: olha, essa informação é uma informação que eu falei que só falaria para o Senhor, se eu precisasse de dinheiro. Aí ela falou assim: pois bem, o Senhor me falou que o Senhor está precisando, toma aqui. E entregou para ele 42 xelins. Então, dessa forma, ele começou a ter experiências, vou usar pequenas, perto das que virão, de fé, para ele ser treinado para uma vida extraordinária de fé, conforme a gente vai continuar ouvindo na história. Deus, assim, gradualmente treinava o novo pregador a confiar nas suas promessas. Os seus princípios, quais princípios o George Miller adotou? Ele só comprava se tinha dinheiro, ele não podia ter dívidas, ele só usava o dinheiro para o fim que fora destinado. Por exemplo, se ele ganhou dinheiro para consertar uma janela, ele só consertava uma janela, ele não usava o dinheiro para outro fim. E nesse tempo, ele começou a ensinar órfãos, então ele passava pelas ruas, alimentava alguns órfãos na rua, e aí ele chamava eles por 1h30 para ele contar uma história, pregar o evangelho para esses órfãos. De repente ele estava assim, ao longo dos dias, ensinando 30 a 40 órfãos na rua, e cada vez esse número ia aumentando. Ele fundou a Junta para o Conhecimento das Escrituras na nação e no estrangeiro. Tem um parágrafo sobre isso, mas eu resolvi cortar. Aí ele fala assim: certa noite, quando li a Bíblia, eu fiquei profundamente impressionado com as palavras: abre bem tua boca e tá encherei. Fui levado a aplicar essas palavras ao orfanato, sendo-me dada a fé de pedir 1000 libras ao Senhor, e que ele levantasse pessoas com qualificação para cuidar das crianças. Então ele começou a orar acerca do orfanato, já que ele estava convivendo com os órfãos. Desde aquele momento, esse texto bíblico, abre a tua boca e te encherei, serviu-lhe como lema, e a promessa se tornou em poder, que determinou todo o curso da sua vida. E assim, as ofertas começaram a chegar. Poucos dias depois, ele recebeu o primeiro xelim do orfanato, recebeu o primeiro guarda-roupa,
e ele ficou profundamente feliz quando um casal escreveu uma carta dizendo para ele que estava oferecendo seus serviços voluntariamente, assim como todos os móveis da sua casa, para servir ao orfanato, e eles não queriam receber salário nenhum. Eles queriam viver da mesma forma que George Miller vivia e servir ao orfanato, se o George Miller considerasse eles qualificados. Então ele com certeza considerou, porque isso era uma resposta de oração, pessoas que desejam viver dessa forma. Então, desde aquele dia, nunca faltaram no orfanato auxiliares alegres e devotados. 3 meses depois que ele começou a orar, ele conseguiu alugar uma grande casa para começar um orfanato de meninas. Porém, no dia da inauguração, para decepção de Miller, não apareceu nenhuma órfã. Aí ele se deu conta que ele não as havia pedido. Ele orou pela casa, ele orou pelos móveis, ele orou pelos cuidadores, porém ele não orou pelas órfãs. E naquela noite ele se humilhou, se prostrou diante do Senhor e clamou para que o Senhor enviasse as órfãs. E no dia seguinte, então, já veio uma órfã de manhã. E antes de terminar o mês, já tinha 42 órfãs. Ele teve inúmeras provas de fé e respostas do Pai. Ele recomendava, de tanta prova que ele orava e recebia resposta, orava e recebia resposta, ele recomendava ter um livro no orfanato mesmo, onde ele anotava os pedidos de oração, colocava a data e depois ele colocava a resposta desse pedido de oração e a data. Assim, ele contou mais de 5.000 pedidos que foram atendidos, assim, quase imediatamente após ele ter orado. Com o aumento do orfanato e a igreja de 400 membros para pastorear, George Miller achou-se ocupado demais para orar. Foi nesse tempo que ele chegou a reconhecer que o crente podia fazer mais em 4 horas depois de uma oração do que em 5 horas sem orar. Desde então, ele nunca mais parou de orar. Ele nunca mais considerou a oração como secundário por seus muitos afazeres. Tipo assim, o primeiro a fazer é orar. É a coisa mais importante, é orar. Quando ele alugou a segunda casa para os meninos, ele orava ao Senhor aquilo que parecia impossível que irmãos pudessem suprir. Era uma coisa que só o Senhor podia suprir. Ele orava com 90 pessoas sentadas à mesa, assim: Senhor, olha para as necessidades de teu servo. Tem 90 pessoas sendo alimentadas todos os dias pela fé. E aí o livro diz assim: essa foi uma oração que Deus abundantemente respondeu. Antes de morrer, testificou que pela fé, George Miller alimentava 2.000 órfãos, sendo que nenhuma refeição fez com atraso de mais de 30 minutos. Deus alimentou 2.000 órfãos por causa da fé de um homem. George Miller, 3 anos antes de sua morte, escreveu: não me lembro, em toda a minha vida crente, no período de 69 anos, de que eu jamais buscasse sinceramente e com paciência saber a vontade de Deus pelo ensinamento do Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus e que eu não fosse guiado certo. Aí ele fala que quando ele errou é porque ele não buscou com paciência, ou porque ele ouviu as pessoas ao invés de ouvir o Senhor, ou porque ele não foi guiado pela sua palavra. Mas se ele esperar com paciência, sendo guiado pela sua palavra e guiado pelo seu Espírito, ele nunca errou em ouvir o Senhor e a sua vontade. Sua confiança no Pai dos órfãos era tal que nenhuma vez ele se recusou a aceitar crianças no orfanato. Muitos queriam saber como o crente pode adquirir tão grande fé. E ele dá as 3 dicas, ou melhor, 4, que eu acho que vale muito a pena a gente anotar. Ele diz que é lendo a Bíblia e meditando sobre o texto lido. Assim que se adquire fé, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, lendo a Bíblia diretamente nela e meditando no texto lido. 2, procurar manter um coração puro e íntegro e uma boa consciência. 3, não devemos evitar aquilo que põe a fé à prova. A gente não pode fugir das provações da nossa fé. E 4, é necessário que deixemos Deus agir por nós ao chegar a hora da provação.
e não procurar a nossa própria libertação. O que ele está dizendo é que a gente não deve tentar resolver os problemas do nosso jeito, com a nossa força, dando o nosso jeito de resolver mesmo, né? Mas que a gente precisa esperar a resposta de Deus. A gente precisa dar tempo para que Deus possa agir, sem se desesperar, por isso que ele falou da paciência. Os 5 prédios construídos de pedras lavradas e situados em Ashley Hill, Bristol, Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas, são testemunhas atuais dessa grande fé sobre a qual ele escreveu. Então, aqueles 4 passos que ele deu, edificaram ou fundamentaram uma fé desse tamanho, né? Que pôde edificar 5 prédios e assim abrigar milhares de órfãos, e a gente vai ver os números daqui a pouco. Certa vez, Dr. Pearson, hóspede do orfanato, quando esse senhor se hospedou no orfanato, o George Miller chamou ele de noite, depois que todos foram dormir, e falou assim: a gente não tem nada para comer amanhã, a gente não tem nada pro orfanato amanhã. E ele estava falando de 2.000 órfãos. E aí ele convidou esse senhor para eles orarem juntos. E o senhor falou para ele assim: olha, mas tu sabe que já tá tudo fechado, né? E até amanhã de manhã, antes do horário que tu precisa, nada vai abrir. E o George Miller falou assim: eu sei, mas eu vou falar com aquele que tudo pode, né? Eu vou falar com quem não depende das coisas estarem abertas ou não. E aí o George Miller e ele oraram. E quando os dois acordaram, tinha tudo no orfanato. Para 2.000 órfãos. No futuro, veio a se saber que um senhor, de madrugada, entendeu que Deus disse para ele ir lá no orfanato e doar tudo o que fosse possível para que suprisse 2.000 órfãos em alimentos. E ele não sabia da oração de George Miller. E esse senhor, esse usado por Deus, contou para uma pessoa, e essa pessoa só veio contar para o George Miller depois que esse senhor já tinha morrido, né? Então, assim Deus supriu, sempre por fé, todos os dias por fé. Com idade de 69 anos, George Miller começou suas viagens, nas quais pregou centenas de vezes em 42 nações a mais de 3 milhões de pessoas. Isso me animou muito. Esses dias eu tava meio desanimada com a quarentena, falei: poxa Deus, não dá mais pra viajar, tanta coisa que foi impedida de fazer, eu já tô ficando velha e ainda não fui em nenhum outro país e tal. E agora eu li, né, que ele começou as viagens dele para outros países, pregando o evangelho com 69 anos, e mesmo assim conseguiu ir em 42 países, né? Então nunca é tarde para o Senhor fazer uma grande obra na nossa vida. E fica essa palavra de ânimo para mim e para todos que já se sentiram como eu estava me sentindo. O alvo era que eu pudesse, por minha experiência, comunicar uma bênção aos crentes e que eu pudesse pregar o evangelho aos que não conheciam o Senhor. Essa é a motivação dele viajar. Ele nunca viajou para arrecadar fundos para o orfanato, ele não tinha uma fé assim. Ele tinha uma fé que a única pessoa que ele podia pedir algo para ser suprido o orfanato era para o Senhor. O estimado evangelista Carlos Ingles contou a respeito de George Miller. Esse evangelista, ele contou que ele conversou com o comandante do navio uma vez, e esse comandante do navio disse que ele era um crente comum até ele viajar com o George Miller. Então o comandante do navio estava há 22 horas sem abandonar a cabine, de tanta tensão que estava naquele navio, naquela viagem. E o George Miller cutucou o ombro dele assim, falou assim: com licença, senhor, eu preciso chegar em Quebec em 4 dias. E o comandante do navio, crente, falou assim: é impossível. E aí o George Miller falou assim: eu vou orar, porque até hoje, aí eu não sei quantos anos ele seguia o Senhor, enfim, naquela época, mas ele falou assim: até hoje eu nunca cheguei atrasado num compromisso que o Senhor disse para eu ir. E daí ele orou, segundo o comandante, a oração mais simples. Ele falou assim: a oração de uma criança. Ele falou assim: Senhor, se tu queres que eu chegue nesse compromisso, e eu sei que tu quer, dissipa essa neblina e me faz chegar. E aí porque eu sei que tu podes. Amém.
E aí o comandante falou assim, o senhor quer que eu ore também? Aí o George Miller disse pra ele assim, não precisa tu orar. Primeiro, porque tu não tem fé pra isso. E segundo, porque a neblina já foi dissipada. O senhor já me ouviu e pode olhar pra frente, ela já saiu. E aí o comandante olhou pra frente, não tinha mais neblina. E às 4 da tarde do sábado, George Miller estava pregando em Quebec, exatamente no horário que ele precisava. Eis um homem de fé. Para ajudá-lo a levar a carga dos orfanatos e apropriar-se das promessas de Deus, Jorge teve ao seu lado por 40 anos uma esposa fiel. Ele mesmo fez o culto fúnebre dessa sua primeira esposa, sendo que no enterro dela tinha milhares de pessoas, dentre essas milhares de pessoas, 1.200 eram órfãos. Ele mesmo dirigiu os cultos fúnebres com idade de 90 anos da sua segunda esposa. E falaram que ele estava forte e com a mesma fé que ele sempre teve. No ano de 1898, com idade de 93 anos, na última noite antes de partir para estar com Cristo, sem mostrar sinal de enfraquecimento das forças físicas, deitou-se como de costume. Na manhã do dia seguinte, foi chamado pelo mestre. Um amigo querido dele falou assim, o querido Miller desapareceu do nosso meio para o lar. O querido Miller, quando o mestre abriu a porta e o chamou ternamente, dizendo, vem. Meio século depois da sua morte, os jornais publicaram. O orfanato George Miller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação, em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações sobre mais de 20 milhões de dólares e o número de órfãos ascende a 19.935 órfãos. Apesar dos vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidos recentemente por bombas durante a Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido. Então os orfanatos permaneceram de pé, testificando que tudo é possível ao que crê, testificando que Deus é capaz de sustentar 19.935 crianças pela fé, mesmo depois que George Miller já estava morto. A sua fé continuava a dar frutos. Então que essa experiência de fé possa nos animar. Enquanto eu ouvi a história dele, eu também lembrei de um livro chamado Vinho Novo é Melhor, deixo aqui indicado, que fala muito sobre fé também nessa área de sustento. Mas o nosso Deus é provedor, o nosso Deus é fiel. George Miller, testemunho, o herói pela fé. George Miller sustentou seus orfanatos, 19.935 órfãos, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então é isso aí, que a gente tenha uma história de fé também, que testemunhe que o nosso Deus é vivo e é o maior, é o único Deus. É isso aí, espero que o próximo que vocês sejam edificados com esse vídeo. Obrigada, galera, Deus abençoe.